E olha só, é assim que um psicólogo escreve anúncios de 7 dias. Esse daqui é um vídeo curto e rápido até mesmo no YouTube, onde eu simplesmente vou trazer algumas ideias interessantes. Algumas ideias, como por exemplo, a verdade é que o público não está sem dinheiro. Ele só está sem uma emoção ativada específica. O porquê a maioria dos anúncios falha antes mesmo da primeira frase, que é o que a gente chama de disfarce. Como que a maioria dos players não tem concorrência. Na real, eles só têm espelhos. Todo mundo fala igual. E por último, a ideia é que você não vende promessa. Você vende o alívio do finalmente fazer sentido. Para quem não sabe, quando a gente vai falar de psicologia, temos muitas vertentes. Antropologia, metafísica, psicanálise, logoterapia. O que a gente quer pegar aqui e que eu vou trazer para vocês é um pouco da TCC, terapia cognitivo-comportamental. E como que a gente parte da ideia da TCC? Vamos ter como base esse princípio que eu acabei de te mostrar. Crença, pensamento, sentimento, ação. As pessoas possuem as crenças, que é aquilo que elas levam como uma verdade. Isso que elas levam como verdade sempre vai gerar um pensamento sobre algo. O sentimento vem a partir do pensamento e eles agem a partir da emoção. Ficou claro? Vou destrinchando um pouco mais durante as etapas e como construir um anúncio de 7 dígitos. Primeira coisa a se fazer é a gente entender o sistema emocional do mercado. Ou seja, antes mesmo de escrever qualquer copy, a gente precisa entender o que está permeando o mercado hoje. Ou seja, mapear as crenças dominantes que as pessoas repetem, mesmo sem perceber. Voltando e reforçando a ideia, crença é a verdade que o público acha que é verdade. As crenças geram pensamentos automáticos. Os pensamentos disparam emoções primárias e as emoções definem comportamento de compra. Ou seja, em resumo, eu não vendo o argumento, eu vendo na emoção que o argumento ativa. Ficou clara essa ideia? Depois de ter mapeado um pouco a crença, e quando eu digo crença, entra sobre tudo, sobre o mecanismo, sobre o que está dando certo, o que está dando errado, sobre o time, a crença do porquê ela quer sentir que é tal coisa. Isso nada mais é do que uma pesquisa muito mais aprofundada. Assim que a gente entende a crença, a gente desce para o pensamento e emoção. Ou seja, fica muito mais fácil identificar quais pensamentos aparecem na cabeça do público. Isso não funciona para mim, é tarde, eu vou perder dinheiro ou qualquer outra coisa, porque assim você vai se comunicar com o lead. E aí sim a gente trabalha a emoção. Qual a emoção primária está por trás? Ou seja, medo, culpa, frustração, desejo, raiva, alívio, esperança é uma infinidade. Eu sempre estou pensando numa oferta a partir de qual estado emocional a pessoa compra aquela oferta. Uma pessoa não vai comprar a promessa de ganância, de ganhar muito dinheiro com o aplicativo, se ela estiver muitas vezes frustrada com o marketing digital. Então você tem que entender qual é a emoção dominante para aí sim a gente poder pensar melhor na oferta. Depois que a gente entende todo esse ponto que é o pre-framing, a gente parte para entender o formato. A ideia principal é que o anúncio não pode parecer um anúncio. A pessoa precisa sentir que está consumindo algo natural do feed, algo que ela já consome sem resistência. Então eu decido qual formato extrai melhor a emoção que eu preciso. Então, por exemplo, a gente pode ter alguns disfarces comuns, que seria desabafo, confissão, diagnóstico, história, verdade inconveniente, checklist. Ou seja, a forma, o formato que o anúncio vai ser gravado. Isso daqui entra antes de qualquer escrita, beleza? Vocês querem uma dica de como é a melhor forma de achar o formato validado? É simples. Baixa um VPN e entra no TikTok. Lá você vai pesquisar algumas palavras-chave do seu nicho. E você vai se filtrar pelas últimas 24 horas ou pela última semana. Assim você vai ver o que está viralizando e é o formato que o pessoal já consome naturalmente, perfeito? Depois de tudo isso em mente, aí sim que a gente entra na área de produção de cópia. Com crença, emoção e formatos definidos, a gente entra na parte de execução. Primeiro ponto são os hooks. Hooks nada mais é do que os primeiros 3 segundos de copy, beleza? A minha recomendação é que você sempre comece fazendo 6 hooks. É a maior quantidade. A minha dica é você jogar no GPT. Olha só, você joga todas as informações que você teve da sua pesquisa. Você vai digitar como copywriter lendário ao nível de Gary Albert. Faça uma lista de bullets misteriosos que instigam curiosidade. Deve ser feito como se fossem frases normais e orgânicas. Que assim você vai extrair uma lista de hooks
e vai ser seus primeiros 3 segundos, a primeira frase, aquilo que vai captar a atenção. Existe uma ideia dita pelo, fui até pesquisar e procurar aqui, David Ogilvy, no livro Confissões de um Publicitário, que diz que uma headline é o 80-20 de uma campanha, do seu centavo de dólar. Ou seja, a cada R$ 1 que você gasta, 80 centavos é somente na headline. A gente vai ter primeiro contato imediato com o lead no hook. Então, saber fazer hooks muito bem feitos é essencial. Porque digamos que você vai perder 80 centavos da sua campanha, 80% da sua campanha, só a partir do hook. Legal? Logo depois a gente vai para bodies. Legal? Nada mais é do que o body, que é o corpo. Pense que body nada mais é do que a forma como você fala. Assim como você fala com um amigo, você deve conduzir o lead a instalar alguma ideia, uma crença, para você vender o próximo clique, para que você convença a pessoa a ir para outra página. E só assim você vai ter um CPC barato. Legal? E por fim, a CTA, que é onde você coloca tudo em prova. E olha só, sinceramente, a gente poderia falar sobre 1000 formas dentro da escrita, mas meu foco deve ser somente usar uma frase que chame a atenção sem parecer um anúncio. Isso também entra como tom de falar, forma de falar e etc. Você tem que identificar e provar uma reivindicação, e essa ideia de reivindicação é a ideia para outro vídeo e fazer um CTA. Muitas vezes as pessoas complicam tanto uma parte de copy como tentam vender anúncios milionários, um formato e sequência específica, sendo que não precisa. Anúncios nada mais é do que você ler métricas e seguir esses princípios. Legal? E sendo bem sincero, isso daqui entra tanto como um psicólogo falando para a gente acabar com essa pressão que o mercado digital tenta vender para você, onde as pessoas falam que ela é a detentora do único método de fazer ganhar dinheiro, de ficar milionário, tudo o resto é inútil, você vai perder tempo, porque a gente sabe que não é bem assim. Tudo é uma construção. Se você gostou um pouco desse vídeo, recomendo você acompanhar um pouco mais esse canal. Se quiser saber um pouco mais sobre os meus serviços, pode entrar em contato comigo.